Você já pensou uma coisa muito interessante? Existe aqui no Brasil umas pessoas que entendem inglês quando é falado. Eles entendem quando escutam, entendem, mas não falam. Mas acontece uma coisa curiosa. Tem uma hora que eles entendem e tem hora que foge, não entendem mais. Por que isso acontece? Primeira coisa, a pessoa estacionou no processo de aprendizado. Ele não estudou mais, passou muito tempo sem estudar. A questão é que quando você passa muito tempo sem tomar nota, sem interagir com o idioma, sem realmente escutar uma música, sem aprender novos verbos, sem ler alguns artigos naquele idioma que você está falando lá, ou que você estudou, você vai perder a habilidade que você tem. É por isso que é importante, quando alguém falar, os gestos vão dar sentido à palavra que é falada. Se você só está ouvindo, você depende da sua habilidade de entender o contexto. Quando você está vendo a pessoa gesticular, você vai depender da sua habilidade de entender contexto e de interpretar gestuais. E cada cultura tem o seu gestual. Os italianos, bisogno, parlare italiano. Então, cada cultura tem o seu gesto. Quando alguém está falando um discurso completo, um discurso fechado, se você chega na metade do discurso, você vai perder o fio da meada. Você não vai conseguir, principalmente se é outro idioma. Esse é o ponto. Então não se maltrate por causa disso não. Segunda coisa, quando alguém está falando alguma coisa e você não está entendendo, a questão é muito simples. Você começou do começo ao fim. Do começo ao fim você não entendeu nada, mas você entende inglês? Provavelmente a temática lá não é do seu domínio. Não é do seu domínio. Daí a importância de você saber várias áreas do conhecimento. Mas para eu vou ser um tradutor praticamente, exatamente. Para que você possa entender inglês, não que você vai virar um tradutor propriamente, mas que você vai ter leituras diversas. Diversas leituras. Vou dar um exemplo aqui. Se eu começar a falar, por exemplo, de multímetro, de bobina, voltagem, amperagem, se eu começar a falar aqui de capacitância, esses são termos de eletrônica. São termos de eletrônica, linguagem de eletrônica. Porque eu estudei eletrônica. É uma das coisas que eu entendo, né? Então eu sei falar desse assunto, tanto em inglês quanto em português. Vulcões, lava, subsolo, superaquecimento, manto, nível, vulcões, erupções vulcânicas, tremores, pré-erupções. Então veja só, são palavras que compõem um certo tema. Se você não conhece esse campo, você não vai entender quando estiverem falando inglês também. Então, para que você entenda um campo que é falado, você precisa também compreender em português sobre aquele campo, para depois você ouvir qualquer coisa sobre ele em outro idioma. Exatamente isso. Se eu começar a falar, por exemplo, de termos que o dentista usa, você não vai entender. Primeiro você vai dar uma pincelada, vai dar uma leitura, aí você pegou em português. Isso não demora muito. Aí se você entende inglês, agora você tem mais possibilidade de escutar uma palestra e entender essa palestra falada usando aqueles jargões. Mas o certo é que você vai ter que dar uma pincelada, vai ter que dar uma checada nos termos que são utilizados. Porque às vezes a pessoa que está falando, ela não tem nenhuma preocupação com quem vai ouvir. Porque você sabe que existem muitos palestrantes, principalmente quando é voltado para uma área, talvez o palestrante não seja o mais didático possível, então você não vai entender.
eu sei inglês, eu estudei inglês e eu vou lá e eu vou traduzir. Não vai traduzir. Você provavelmente nem vai entender. Porque, especialmente se você não estuda toda semana, né? E por que que muitas vezes você vê as pessoas falando errado português? Uma das razões é porque existe uma expressão. Eu já terminei meus estudos. Ninguém termina estudo, meu caro. Ninguém termina estudo. A pessoa sempre vai estar aprendendo. Entendeu? Sempre vai estar aprendendo. Nós sempre vamos estar aprendendo. E nós temos essa mania de... olha, está escrito errado. Manicure, pedicure. Uma certa vez eu vi um letreiro que dizia Peticure. P-E-T-E. Peticure. Aí eu disse, olha, já estão fazendo até a unha dos cachorros. Isso porque as pessoas, palavras que são pouco utilizadas, as pessoas não vão dominar, vão esquecer alguma letra ou adicionar letra. O certo é que nós nunca terminamos os estudos. Nunca. Já terminei os estudos, agora eu vou trabalhar. Senhor, agora é que começa a batalha, meu caro. Sempre nós vamos aprender. E as pessoas que têm mais desenvolvimento no mundo hoje, elas estão sempre lendo. Até o Warren Buffett lê muito, diz que lê por ano ele lê dezenas de livros. Incrível, né? Como uma pessoa que já está, né, bilionária e ainda lê. Por quê? Para manter a mente raciocinando, para que ele não adoeça, para que ele não tenha uma demência, né? Então ele joga lá para frente qualquer chance de uma doença que se assemelhe a esse processo de demência. Então nós vemos que tudo isso passa por... E brasileiro, primeiro, não gosta de ler por causa do seguinte. Eu vou deixar isso aí para um próximo vídeo, que o vídeo já ficou muito longo. O brasileiro não gosta de ler basicamente por dois motivos, né? Primeiro, nós recebemos uma bordoada no ensino médio. Leituras pedantes, sem necessidade. Justamente isso. O aluno, ele encara direto uma leitura muito pesada, sem necessidade nenhuma, livros muito densos, entendeu? Então o ideal seria que reservasse para academia, né? Mas parece que a escola foi feita para destruir a gente. Foi feita para destruir. Entendeu? A pessoa tem vai para a escola, eles botam a matemática da pior maneira, toda fragmentada. Quando chega na universidade, eles mostram por que é dado tudo fragmentado e lá que você vai entender. E muita gente nem vai na universidade, então nunca vai entender. Cálculo 1, por exemplo. Cálculo 1, ele reúne toda a matemática do ensino médio e do ensino fundamental. Em uma aula você consegue abordar tudo aquilo ali. E aí, no ensino médio, no ensino fundamental, é tudo fragmentado. E a pessoa não consegue encaixar a peça na... Então, esse é um dos erros que tem aí e a gente tem que lidar com isso. Muito obrigado e até a próxima.